Olá, pessoas! Hoje é o nosso sexto episódio do ADESCcast e foi como que eu posso dizer assim, para mim uma descoberta que eu tenho ao meu lado aqui uma memória ambulante da cidade de Santa Maria do Pará. A gente se encontrou por acaso na barraca da festividade, eu e a mamãe, a gente encontrou com o Joãozinho lá. E a gente começou a conversar e a gente falou: não, tu tem que gravar um podcast, precisamos gravar esse podcast. Para que a gente poder ter, e para que vocês também tenham a oportunidade de saber um pouco da nossa história. E eu quero dizer assim, para começar, muito obrigada por ter aceitado o convite. E seja bem-vindo à nossa casa. E eu quero dizer assim, eu tô radiante. Eu acho que dá pra perceber pela felicidade de saber que eu vou viver essa experiência de aprender um pouquinho sobre Santa Maria contigo. Então dá um oi aí para as pessoas que vão assistir o nosso podcast. Alô a todos que vão assistir esse podcast, né? Eu já ouvi a apresentação pela Patrícia, também é um prazer, assim, contribuir, né? Eu espero que seja, assim, atendida às expectativas das pessoas, né? Então, eu estou aqui com a missão de falar para vocês, assim, de Santa Maria, do meu tempo de criança, assim, a memória que eu tenho, como era Santa Maria, né? Há uns 70 e poucos anos atrás, né? E aí a mamãe, quando eu falei sobre gravar esse podcast, eu falei: mãe, tem que ter tu aqui também. Eles têm uma história de conviver há muitos anos e um vai dar uma direção para a memória do outro, né? E eu, graças a Deus, agradeço muito mesmo a Deus, porque tem memórias boas aqui, estão muito lúcidos, que vão poder fazer um pouco assim, um registro, para que a gente possa, com o passar do tempo, ter sempre guardado na nossa essa informação, né? Guardar para que as próximas gerações saibam como é que era isso aqui. E para começar, a gente já conversou antes aqui de começar a gravar sobre isso que você disse sobre a infância, né? Eu queria que tu contasse pra gente, João, o que era Santa Maria, quando você começou a entender, né? Começou a sua memória começou a registrar como que era Santa Maria. Eu conheci Santa Maria como vila, né? Que nós pertencíamos a Igarapé-Açu, e então a Santa Maria só veio ganhar mesmo a autonomia em 1961. 29 de dezembro, né, quando foi criado a lei para Santa Maria ser autônomo, né? Então foi a partir daí que houve a independência de Santa Maria. Mas o município mesmo como cidade, ele só veio ser instalado no dia 1º de abril de 1963. Então, eu me lembro tanto, assim, parece até que eu estou vendo aquela época, né? Que Santa Maria era bem pequenininha, tinha a Avenida Santa Maria e a Avenida Bernardo Sayama. Para vocês entenderem melhor, assim, o que eu vou falar, eu vou dividir, assim, em duas partes. Primeiro, eu vou falar da partir da igreja para lá, entrando para o lado do cemitério ali tudo. Então, a partir da igreja, nós tínhamos a igreja que ainda hoje permanece no mesmo canto, ao lado a Escola Magalhães Barata, né? E um cruzeiro grande de madeira bem em frente da igreja. Aí seguia a avenida. Ela não era de pista duplas como hoje, era só mesmo aquele camisinho ainda em terra mesmo, com alguns anos depois da administração do seu Pedro Barro, que foi o primeiro prefeito eleito em Santa Maria, ele mandou fazer uma pissarragem, né? Então tinha o Mercado Velho, que hoje é ocupado pelo prédio da Gazin, né? Que agora era Radisco, agora mudou para Gazin. E bem em frente, onde tem hoje a farmácia Bic Saúde, ali encostado da Gazin, tinha duas árvores. Um era um pé de benjamin e o outro eu não estou lembrado o que era lá a árvore. Que justamente a feira de Santa Maria era aos domingos e era feito nesse período todinho ali, de frente do mercado. Hoje, onde está funcionando a Microlins, tinha uma residência que era do seu Alfredo, o seu Alfredo Rodrigues de Araújo, uma pessoa
muito importante aqui em Santa Maria. Inclusive, ele foi secretário municipal do meu avô, do Severiano Benedito de Souza. E a feira ia até lá. Lá também tinha uma mangueira muito grande. Então, debaixo da mangueira ficava a venda de caranguejo, peixe, essas coisas assim, né? Isso, e Santa Maria seguindo. Quando dava a partir dali do posto de gasolina para lá, até chegar ao cemitério, havia mangueiras, filas de mangueira de um lado e de outro da rua, né? Ficava aquele túnel, muito bonito e tudo. Depois, com o passar do tempo, acharam que deveria cortar as mangueiras, né? Cortaram e foi feita essa avenida. Então, Santa Maria era pequena. Quando eu chegava ali, onde hoje tem aquele abatedouro de frango, né? Morria. Inclusive, ali onde é o abatedouro de frango, antigamente era a delegacia de polícia. Era uma casinha assim, bem humilde. Era um comissariado que chamavam. E antes do comissariado tinha o cartório, que era do seu Tobias, foi o primeiro cartorário de Santa Maria. Seguindo depois do cemitério, não tinha mais nada, acabou-se tudo. Era uma casinha aqui e outra acolá. De onde começa ali a contabilidade Alencar, por ali assim, era um terreno grande que era de propriedade do senhor João Gabriel, então ali tudo era um pimental. Era um pimental, então se estendia para trás. Daí a avenida prosseguia, que nesse tempo, né, ela não tinha o nome de avenida. Ela tinha o nome de Rua Santa Maria. E antes de ser Rua Santa Maria, quando Santa Maria ainda não era nem vila, ela era conhecida como a Rua da Linha Telegráfica, porque no Brasil Império foi construído o primeiro sistema de comunicações do Brasil. Então, a partir do Rio de Janeiro até a cidade de Belém, vinha um posteamento com os fios, né? Que o fio vinha segurando, os postes seguravam os fios onde vinha a voz, né? E a estação receptora do Pará era em Belém, no bairro do Telégrafo. E é telégrafo exatamente por isso. O bairro recebeu esse nome porque foi a primeira estação telegráfica, né, do Pará, que vinha do Rio de Janeiro, era em Belém. E passava aqui. Passava aqui. Ela ia direto onde hoje é a Avenida Santa Maria, né? Ia embora ali, passando o Daniel Japonês e tudo. Eu sei que diz que de um certo período em diante ainda é conhecida como a linha telegráfica, né? Todo mundo fala assim que nos documentos de terras e tudo, o pessoal ainda conhece como linha telegráfica. E mãe, né? Tu moraste ali, quando tu veio morar para Santa Maria, já muito tempo depois, tu moraste aqui nesse período que ele está descrevendo, mas já era muito diferente quando tu veio morar para cá, né? Com certeza, bem diferente. Porque essa história do que ele fala, eu lembro das mangueiras, mas as casas não, porque eu morava em Itaciateua. Itaciateua era uma coisinha também, bem pequena, né? É. E eu só vi mesmo para começar a conhecer Santa Maria a partir de quando a gente veio fazer o ginásio, né? Que foi já mais já... Eu acho que por volta de 70 o ginásio, foi, né? 70, mas eu já comecei a andar mais por aqui, 68, 69, por aí. Eu já era Itaciateua e acabou. Ninguém saía de lá, porque ninguém tinha facilidade, né? De sair, de se deslocar, assim. Então, só a partir de 70 que a gente começou, e foi quando nós começamos a realmente se conhecer, né, João? Isso, porque estudamos juntos. Estudamos juntos, Somos turma do ginásio, né? Fomos alunos fundadores do ginásio, né? João, eu tô assim, eu espero que vocês aí de casa também consigam fazer isso. Eu tô visualizando, sabe? Você descrevendo como que era a parte da igreja. Eu fico imaginando, seria tão lindo que a gente tivesse algum artista aí, alguma pessoa que tivesse o talento de desenhar, que fizesse isso, né? Porque, infelizmente, a gente não tem fotos, não tem registros, né, dessa época. E hoje o povo é tão... quer ver tudo, né? Quer tudo provado, assim, e a gente tem só a memória dele. Então, seria muito legal que a gente tivesse esse registro. Por coincidência, eu tenho uma memória do centro de Santa Maria que foi uma coincidência na minha vida. Apareceu aqui um senhor, que ele era coletor, chamado Sebastião Pastana. Ele era uma pessoa muito alegre. De tudo ele gostava que era bom, ele gostava de estar no meio. Principalmente nas festividades da igreja, que na época não era praticamente setembro, era maio. Aí, devido a muita chuva, né, muita coisa assim, mudaram para setembro, e aí
foi saindo automaticamente de maio para setembro, né? Então ele ajudava tudo. A mulher dele, ele gostava de fotografar, no caso, ele tinha uma máquina muito boa. E a mulher dele queria completar o filme para mandar revelar, né? Aí a minha irmã, que hoje mora em Castanhal, ela está com 60 anos, e uma filha dela, que é da mesma idade da minha irmã, estavam brincando na frente lá de casa. Ela pegou a máquina e o objetivo foi só tirar a foto das duas. Mas a máquina era tão potente que ela pegou a fachada, tá aí perfeita. Eu tenho a foto lá em casa, depois eu vou trazer para vocês. Ver. Em preto e branco. A coisa parece que foi tirada ontem. Aí pegou aquela fachada do mercado todinho. Ela era tão potente, a máquina, que ela vai mais ou menos ali, tinha um jambeiro em frente do pessoal do seu Manel Bento, um jambeiro grande, pois na foto tá o jambeiro. De longe a gente ainda vê com perfeição. Para vocês verem assim, como as coisas não eram tão evoluídas naquela época, mas a máquina já era Uma boa. qualidade. Né? Era muito boa. Olha, né? uma dica aí para o pessoal da Secretaria de Cultura do município, ou mesmo para a prefeitura, é fazer essa busca pelo nosso registro histórico, né? Seria a coisa mais incrível, assim, para as crianças mesmo. Eu acho que quem está na escola agora e pensa assim, como era Santa Maria na época dos meus pais, dos meus avós. Então, você descrevendo aqui pra gente, isso já é incrível, né? E se tiver fotos, fica mais palpável. Mas então, você falou que tinha duas coisas na sua cabeça. De um lado, né? E o outro. Aí do lado que justamente o que eu moro, que eu acabei de falar, né? Então acabou, se não tinha mais nada. A estrada prosseguia, né? Ela saía onde é o trevo hoje, né? Mas não tinha mais nada, era só mato. E com a chegada do trem, né? Que o seu Pedro Barros mandou abrir as ruas, que era para fazer a estação, né? Que justamente a estação do trem, onde é hoje a Escola Manuel Anunciação. Lá era localizada a estação do trem. Foi prosseguindo, né? Tendo ruas e tudo que do que todo mundo conhece hoje, né? E aqui do outro lado da pista, né? A partir dali da morada, como ainda é conhecido, do seu Luiz Medeira, ele também que era uma pessoa antiga daqui da cidade. E do outro lado, onde tem hoje o açougue, como é? Boi de Ouro, se eu não me engano, né? Sim, do outro lado. Que era do seu Pedro Barros também, ali era um armazém grande. Então, seguia a avenida. Ela também não tinha pista no meio, né? Tinha uma capoeira, que de um lado, quem estava do lado via as casas do outro lado, mas não passava. Se fosse para querer ir na casa do outro lado, tinha que andar para ver onde era que tinha um acesso melhor para passar para lá, né? Porque era uma capoeira no meio. Aí vinha as casas, mais ou menos, ali onde tem, no canto do João Gabriel, né? Tinha uma pessoa que morava ali, que eu não estou lembrado bem quem era. Ali morria a rua, acabou. Também não tinha aquela Rua da Estrela ali do lado, não existia, né? E do outro lado, em frente da Escola Gabriel, tinha a família Alves, que era a Dona Alzira Alves, seu Vicente Alves, que tem como descendente hoje a Selma, a professora Selma, né? A Márcia Moreira, né? Que são netas dela, da Dona Alzira. Então, ali acabou-se Santa Maria. Para lá, era só mato mesmo e ia embora. Não tinha mais nada, né? Ali hoje, onde tem aquele pessoal que chama o Biel, que tem um cruzeiro, né? Na frente da casa. Aquilo era como se eles estivessem morando no São Domingo, de tão distante que era de tanta mata que tinha, não existia. Esses dias eu passei com a mamãe, olha como as coisas são interessantes. Você está falando de uma coisa que, na minha memória, eu tinha essa sensação. Eu tinha essa sensação de que era muito longe essa primeira vila. Eu falava assim, que era a primeira vila saindo de Santa Maria. E praticamente está encostado. Santa Maria já está encostando, né? Exato. Eu imagino porque eu, quando criança... já tinha mais casas, né? Passando ali pelo João Gabriel, já ia mais adiante. Mas ainda assim parecia muito longe até chegar nessa primeira vila. E que você está me falando que era onde é o João Gabriel hoje, a escola João Gabriel, era a última casa. Então eu imagino como que parecia uma eternidade, né? Exato, Inclusive ali onde hoje é o Daniel japonês, era um terreno do meu pai, né? E era só mangueira, tudo, e a floresta, né? Tudo acabou se ir embora, não tinha mais nada. Era só o pessoal do Biel e era só a casa do Biel, né? Do tio Nelzinho, que eles ainda são meus parentes, né? A gente ainda é parente. Assim, era só a casa deles e acabou-se. Depois que a família
Foi crescendo e tudo. Aí o titio foi dividindo, loteando, todo mundo fez uma vila ali. Chamava até a Vila dos Biel, né? E desce, aí vindo para o centro de novo, né? Vamos para a Avenida Bernardo Saião, que é a Belém, Brasília, né? Então, indo na direção de São Miguel, aí tinha ali a Rua da Assembleia, sempre existiu, que tinha um nome engraçado, chamava aquela rua de Sovaco da Besta. Porque antigamente o pessoal vinha da colônia, aí tinha umas árvores assim, eles amarravam os cavalos lá debaixo para ficar na sombra, né? E iam fazer a feira, né? Ali pro lado do hospital não tinha nada também, era só o caminhozinho assim, para as pessoas andarem, né? Aí prosseguindo na direção de São Miguel, sim, ali perto onde hoje tem, onde a Otélia morou, tinha o seu Henrique, que foi o primeiro prefeito nomeado aqui em Santa Maria, né? Ele tinha um hotel, chamava-se Hotel dos Viajantes, né? Tinha uma casa ali. E indo mais para frente, quando vai entrar para o hospital, tinha uma casa que eu já pelejo assim para lembrar quem eram as pessoas. Eu conhecia as meninas, eu tinha um nome de uma que chamava América, ela estudou ainda no primário junto comigo, mas eu não me lembro assim, se a família era Vieira, se era Souza, se era Lima, eu não lembro assim o sobrenome da família, né? Aí a casa era no canto, né? Acabou-se, não tinha mais nada. Aí onde tem hoje, depois do Coco, um pouco onde mora onde tem a residência do Napoleão, né? Morava o seu Zé Pereira, que era pai da Nazaré Pereira, que nós conhecemos hoje, né? A Nazaré, irmã do Ivo, né? Aí tinha a entrada ali, onde hoje é a Secretaria de Saúde, morava o seu José Francisco, que era avô do seu Alfredo, né? Avô do seu Alfredo, ele morava ali. A mesma extensão que tem a secretaria, assim, de frente, né? Era a casa dele, assim, era aquela casa que tinha uma jogada de água para frente e outra para trás, né? E ali a rua Cesarino Doce, ela era um caminho, ela não tinha... Se tivesse 3 casas, era muito. Porque logo na frente, eu não sei mais ou menos assim, o perímetro, eu não sei se depois do prédio do Batuta ou mais na frente um pouco, tinha um campo de futebol. O primeiro campo de Santa Maria era ali, né? A Assembleia de Deus, ela não existia ainda. Se eu não estou enganado, a Assembleia de Deus, ela deve ter entrado aqui em Santa Maria, acho que no ano 62. Mais ou menos isso, né? Você acha que não foi mais do que isso? Que eu me lembro que na época eu já tinha mais ou menos, acho que de 8 a 9 anos, quando eu conhecia, vai entrar uma igreja de protestante aqui em Santa Maria do Pará. E naquele tempo foi um horror, essas besteiras que o pessoal ainda tem hoje, né? Com muita coisa, com racismo, não sei mais o que e tudo. Naquele tempo a ignorância era bem maior, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, está todo mundo bem aí evangelizando. Aí seguindo, né? Ia embora, tinha a casa do seu Zezinho Barros. Tinha umas casas por ali, seu Fernando Padeiro e tudo. Onde é o fórum hoje morava a dona Maria Ricardo Alexandre, que era a mãe do Nonato Alexandre, né? E tudo. Tinha a casinha dela ali, mas na frente tinha, no canto onde é o escritório Maranatá, era o seu Adolfo Garcia, que inclusive era meu padrinho de crisma, né? Ele morava ali também. Não tinha aquela rua lateral ali, não existia. Essa rua, não me lembro que ano foi que ela foi fundada por ali, mas ela não existia. Aí seguia, tinha o seu Fernando Padeiro, né? Aí ia embora. Aí ia até a casa do seu Zezinho Barros, que hoje mora ainda a viúva lá, a dona Lucy, né? E mais na frente, onde tinha o Clubinho Bosque, que é a entrada, tinha lá a casa de um rapaz chamado Vavá. E ele também foi criado pelo meu avô Severiano, né? Ele foi filho adotivo do avô Severiano, quando ele casou com uma senhora chamada Odete, que era também filha de criação de um senhor chamado Luiz Rodrigues, que era um dos primeiros açougueiros daqui de Santa Maria. Ele foi morar lá. E mais na frente tinha também uma outra casinha de um soldado chamado Levi. Esse soldado, ele era casado com a irmã do nosso saudoso José Vaz, né? E aí acabou-se. Aí tinha umas grandes mangueiras lá na frente, que acho que ainda deve ter
por ali onde tem agora o novo loteamento, acho que ainda deve ter umas mangueiras antigas por ali, né, que morava a família Vieira, que ainda, se eu não me engano, acho que ainda são parentes dos Cardoso, assim, né? Eles moravam ali, eram as mangueiras bonitas, tinha mais ou menos, acho que umas 4 mangueiras, assim, enfileiradas. Então, chamavam a parte da mangueira, né, antes de chegar no Nanarana. Acabou-se Santa Maria para lá, né? Voltando mais um pouco aqui de novo para a Avenida Bernardo Sayão, seguindo na direção de Belém, né? Ali do lado da igreja a gente ia embora. Também eram as casas bem espaçosas, né? Não era muito cheio de casa. A casa mais conhecida em destaque era do seu José Carlos, que é logo ali. Eu não sei se o Bamparé é no lugar da casa, se a casa ainda existe, era por ali, assim, por aquelas imediações, né? Que, tanto é que esses terrenos todinho por trás do mercado era um terreno agrícola do seu José Carlos, né? Que depois foi loteado, tudinho, né? Do outro lado da Bernardo Sayão, onde fica o Colégio das Irmãs, seguindo para lá, também tinha algumas casinhas, né? E ia embora. Aí, ali perto do ginásio, onde morou a senhora japonesa, para cá um pouco também, tinha mais, acho que umas 3 casinhas. A avenida, ela não tinha acesso para a rua dali da Caixa d'Água, Xavier Pacheco, não existia. Era mata, a gente não via o outro lado, porque a rua 7 de setembro, né, chamavam antigamente a Rua do 18, ela era a rua que se ia para o 18, quem ia para Igarapiaçu, e tudo, que antigamente a nossa Castanhal era Igarapiaçu, né? O pessoal queria se consultar, fazer compra, tudo, então todo mundo ia, a maior parte, ou a pé ou a cavalo. Quando o trem chegou aqui, aí não facilitou, né? Porque o trem ia até Igarapiaçu. Mas antigamente o pessoal saía daqui de pés, ia pro 18, aí tinha o trem do 18, era uma charanga. Aí pegava, já facilitava a viagem. Ia até Igarapiaçu, né? Quem tinha seus cavalos, deixava o cavalo lá no 18, amarrado lá num certo local, numa árvore que tinha ao lado da casa dos padres, né? Era o aeroporto lá dos cavalos, né? Até a pessoa ir lá resolver as coisas e voltar, né? Então, a Rua 7 de Setembro, que a gente chamava Rua do 18, ela sempre foi assim, tinha muitas casas, né? Mas ela também não descia, a Xavier Pacheco não descia na direção... A nossa rua, né, mãe? Ela não descia para a direção de onde vocês moram, sabe? Era direto, era mato. E para o lado da Caixa d'Água, tinha uma entradazinha pouca, que eram 2 tias minhas que moravam lá. Era só a casa delas que tinha, e uma senhora também muito antiga, chamada de Raimunda Boa. E no canto, depois, com muito tempo, quando já foi instalado o município de Santa Maria, veio o seu Arthur Carlos de Meirelles, mais conhecido como Arthur Padre, foi o primeiro tesoureiro da prefeitura. Ele comprou lá uma casinha, né? E ficou morando lá. Então, aquela rua ela não saía de jeito nenhum para a pista, né? Aí veio um tio meu, por parte da mamãe, que era filho dessas minhas tias, veio morar aqui em Santa Maria. Ele morava em Marabá, veio morar aqui em Santa Maria. Quando ele chegou lá, que ele viu que não tinha saída, que quem morava ali pelas redondezas, se queria em qualquer coisa, tinha que vir, dar a volta, passar pela frente da igreja, que também não tinha ali a Rua do Colégio. A Rua do Colégio. Era um campozinho assim de pequenas coisas, mas não dava acesso para lá, sabe? Não dava acesso. Aí o meu tio vai e conversa com o seu Pedro Barros, né? Disse assim: seu Pedro, eu sou da família Serafim, e o seu Pedro tem um apreço muito grande pela família Serafim, de ambas as partes, né? Eu queria que o senhor me permitisse que eu abrisse ali, botasse um roçado ali. E quando eu colher tudinho, aí eu limpo, aí serve de rua para abrir, para passar para lá. E justamente a rua ficava em frente da casa do seu Zé Carlos, né? Que a casa era do outro lado. Aí o seu Pedro concordou, né? Ele fez o roçado dele, tudinho. Quando ele colheu tudinho, ele foi, limpou, destocou, entregou. Foi o tempo que chegou o projeto de se instalar a água encanada em Santa Maria, né? Aí o seu Pedro não pensou 2 vezes. Fez a caixa d'água ali, que justamente a casa era onde é o João Luca, por ali, assim, né? Era bem encostada da caixa d'água, né? A divisão agora é só um muro, né? Aí foi como teve acesso para a Avenida Bernardo Sayão, né? A ruazinha teve o acesso. A do colégio, depois quando o padre Bernardo construiu a casa paroquial,
e fez o salão paroquial, né? Aí os meninos brincavam do lado, que era um gramado muito grande devido à vinda das irmãs para cá, para Santa Maria, né? Aí criou-se só um caminhozinho assim, um caminhozinho ruim mesmo, que o pessoal vinha e passava por aquele caminhozinho. Até mesmo, eu acho que muita gente não lembra disso, quando foi instalado o Banco do Brasil aqui em 83, imagina, não é tão longe, né? Em 83, também não era muito bom, não. Era um caminhozinho que não passava carro. Passava gente, assim, com dificuldade de se ver de bicicleta. Eu tinha que descer da bicicleta, porque tinha uma vala. A vala não era muito profunda, né? Mas não era da pessoa vir na bicicleta e passar. Tinha que descer para poder atravessar aquela vala. Aí, em seguida, a Doutor Raiol, onde tem a delegacia, tudinho, a rua ia direto, porque chegava até na rua da estação, né? E subindo a Santa Lúcia também, ela morria. Não tinha nada para passar para lá e nem para cá, de onde tu moras. Para Santa Lúcia não tinha nenhum tipo de acesso, né? Ela ia embora, ela morria ali mesmo. E aí, com a continuidade, né, foi crescendo, né? Já depois que quando o trem chegou e as pessoas foram começando a fazer novas habitações e tudo. E a rua Santa Lúcia, ela era uma rua assim, muito cheia de buraco. Tinha cada buraco que a gente se escondia e ninguém via, né? Aí apelidaram a rua de Tábua Lascada. De Tábua Lascada. Aí era uma coisa engraçada. Aí aqui pro lado de onde eu moro, onde tem o posto de gasolina, né? Que ela era a mesma rua Santa Lúcia. Aí não chamava Santa Lúcia, chamava a Rua do Igarapé. Aí a gente ia descendo ali. No canto onde mora o Gera, né? Aí, que o Gera mora ali já numa parte do terreno, que era o avô dele, o seu Manuel Bitônio. A casa era bem no canto, né? Que, se eu não me engano, acho que é um professor descendente dos Barros, que mora ali no canto, né? E o Gera já mora mais para trás. Aí era só mato, não tinha mais nada, era só aquele caminhozinho de mato e ia embora. Também havia algumas casinhas aqui e acolá, e até chegar lá embaixo, aí dobrava para o Igarapé, né? Quando dobrava aqui, a gente descia para chegar na antiga Cozampa, tinha um garapé que chamava de Purão, ele era muito fundo, né? Chamava de Purão. Logo a seguir do Purão tinha um garapé que chamava o Garapé dos Homens, só os homens podiam tomar banho lá. Depois tinha o Garapé dos Cavalos, de lavar os cavalos, né? Aí ia embora, aí tinha o Garapé da Dona Glicéria, que era mãe do seu Alfredo, o Garapé da Dona Mundica, o Garapé não sei de quem, e por último, era o Garapé da Influência, água linda, maravilhosa. Você entrava, você caísse uma agulha, você via, de tão cristalina que era a água, sabe? A coisa mais linda do mundo. Hoje nós não temos mais nada disso, Nada. né? Acabou Eu tô tentando tudo. visualizar, como assim? Acabou tudo, até a nossa Cozampa original que foi estragada, né? Tu tá falando, eu tô caminhando assim, aí, e aquela água que tinha ali, que era por onde ali, aquela coisa do padre ali, tinha uma torneira, eu não sei, um poço, alguma coisa assim, que o pessoal ia pegar água lá. Era, Antes da Cozampa. Antes da Cozampa, né? Era assim. Tinha 2 poços aqui, não era artesiano, né? Ele tinha um motor, né? Ele funcionava o motor e ele puxava a água e ia para uma caixa d'água. Aí a caixa d'água descia para um tanquezinho que tinha torneira e o pessoal abria, né? É mais ou menos ali em frente, onde é a Dona Terezinha Barro, que era muito do Pedro Barro, ali onde terminou a prefeitura, né? Ali tem aquela casinha que é a pizzaria, por ali assim, né? Então tinha um. E lá em frente do seu Henrique, onde eu falei que é o Hotel Viajante, tinha outro sistema desse, né? Que também era do mesmo jeito. O motor funcionava, jogava água para a caixa e a caixa descia para um tanque mais baixo, que era para o pessoal ter acesso, abrir a torneira, né? Que era para ter acesso. E mãe, se as pessoas estiverem fazendo isso que a gente está fazendo, né? Porque ele está contando e eu estou começando a puxar aqui. É nessa rua, é assim, é com essa casa. Nossa, tudo se transformou. Eu acho que não permanece nada com a estrutura que era antes. Mas a gente estava falando ainda há pouco, tu contou sobre a questão da energia. Recentemente a gente ficou um tempo sem energia e foi um caos, né? Foi, E aí tu estava dizendo que aqui em Santa Maria só tinha motor e funcionava de tal hora a tal hora. Como é que era essa parte aí da energia elétrica aqui em Santa Maria? Da energia elétrica?
A gente já era até piscava. a gente já era até acostumado com isso, né? Porque naquela época, digamos assim, ninguém tinha essa necessidade. Geladeira só quem tinha condições, né? E era a querosene ainda, a geladeira, né? Deus. Inclusive, nós ainda possuímos uma geladeira querosene. Nossa primeira geladeira foi a querosene. Era interessante, ela tinha um tanque, né? Cabia meia lata, que antigamente o querosene era vendido em lata, né? Então ela cabia meia lata de querosene, né? Aí a gente botava naquele tanque, aí introduzia por baixo lá, ela tinha uma abertura, então, e ela tinha um cano, era uma chaminé, saía lá por trás dela, né? Que quando, em uma manga, a gente acendia o fogo, que quando aquele fogo encostava, ele encaixava lá naquele cano, né? Ele ficava azulzinho. Se ele ficasse vermelho, então não estava correto, né? Porque ela não ia gelar. Aí depois você graduava, o mais alto, o mais baixo, né? Tudinho. A geladeira era 2 latas por mês, né? Porque era 24 horas queimando, né? E gelava, que era uma beleza, né? Depois inventaram a geladeira a gás. Eu acho que a gás ainda deve existir por algum tempo, porque tem lugar que ainda não tem a energia, né? Então a gente vivia. Para nós era uma maravilha naquela época, né? Ninguém aspirava essas coisas. O divertimento era ouvir o rádio. A televisão veio chegar nos anos 60, mas só que era só na capital. Ela não tinha potência para chegar no interior. Tanto é que o seu Pedro Barros foi quem comprou o primeiro televisor para Santa Maria. A esposa dele, a dona Naí, ela teve um problema de saúde e foi constatado que ela tinha que ser transplantada de um rins. Só podia ser feito em São Paulo. E ela foi para São Paulo fazer essa cirurgia, né? Belém já tinha a emissora, é a primeira rádio, a TV Marajoara, né? Ele foi e trouxe um televisor de São Paulo para cá, nessa viagem, em 62 isso. Aí, o televisor em Belém era uma beleza, a emissora era lá, né? Mas quando chegou aqui, aí chegou para cá, para Santa Maria, botou aquela antena, espinha de peixe, não sei mais, aí quando ligava, não tinha nada. Aí ele dizia, mas não pode, lá em Belém ela pega tão bem, né? Mas ele não entendia que a emissora era fraca, a potência era fraca, né? Já em 70 foi que aumentaram a potência das emissoras, aí começou a chegar no interior, começou a chegar os repetidores, né? E tudo melhorou. Aí já foi chegando a energia elétrica também, que aí quando passou a ser CELPA, né? Aí ela era o seguinte, ela passava a noite todinha ligada. Quando era 6 horas da manhã, fechava. Oh, meu Deus. Aí quando era meio-dia, entrava no ar de novo. Aí ia embora, né? Quando era 5 horas mais ou menos, 4 horas acho que apagava. Aí 6 horas voltava e passava a noite todinha. Já deu uma melhorada, né? Ah, é? Já podia... Não consigo imaginar, gente. Eu não sei como é que vocês estão... Porque, assim, a mamãe que morava em Caciateu também viveu essa parte. E era a mesma coisa, né? E, João, era assim, quando eles... Lá, eu lembro bem de Caciateu, aqui 9 horas da noite, ela atendia 6 horas e 9, ela dava um sinal. Eles faziam assim, tinha a chave geral do motor, né? Corre pra cada subia e fechava, aí apagava. Bum, bum, tipo que nem esses apagão, né? Aí todo mundo já sabia. Aí daquele sinal eram 10 minutos para faltar. Aí quem estava na rua, todo mundo corria para casa, né? Porque era para não chegar ainda com a claridade da rua. Eu vivi isso bem. Gente, eu não consigo. Não, porque assim, a gente mesmo quando tá em casa, que falta luz à noite, né? Eu cresci na era de energia elétrica, né? Eu não cheguei a ver essas coisas. Mas eu fico imaginando, dá um desespero, aquela escuridão e correr para arrumar a vela e tal. E eles estão dizendo que isso era todas as noites. Era uma rotina já na gente, né? E nós naquela época não usávamos a vela. Nós tínhamos o candeeiro, a lamparina, o lampião, né? O Aladim, né? Tinha gente que tinha o Petromax, que o Petromax é um aparelho assim, tipo o foco do farol, né? Colocava o querosene lá dentro, aí dava um bombeamento, uma pressão nele assim, aí tocava o fogo e ele acendia, que era beleza. Seria tão legal ver essas coisas, só pra gente meio que... no Museu do Cláudio já tem um bocado de coisa dessa, né? Eu acho que o Cláudio, eu vi, parece que tem um Petromax, ele me mostrou umas fotos. Eu sei que acho que quem ainda deve ter um guardado, ela vai ficar com raiva, mas eu vou dizer. A Dulcinea, o pai dela tinha um, né? Eu até um tempo vi lá na casa dele, né? Que
Era até bom que algum historiador fosse lá, tirasse uma foto, né, tudinho assim. Eu acho que ela ainda deve ter isso. Que eu até ainda disse pra ela uma vez, faz muitos anos eu vi lá no depósito, disse, menino, pega isso, põe lá na tua sala, na estante. Nossa, é João, triste o povo do não jeito que a gente valorizar. tinha esse problema da energia, a gente tinha problema da água. Da água, Mas aí né? tinha uma vantagem, que esses garapés todinhos que tu falaste, você tinha como tomar banho. Tinha, Eu lembro tinha. que Itaciateua, nota, tinha N garapés bons. Era. E o rio, né? É. Aí a gente voltando hoje, acabou os igarapés. É. Falta água na torneira, você fica numa loucura, É. porque não tem, né, igarapés mais perto. Lá em Itaciateua tem um rio ainda, mas bem diferente, né? É. Todos os rios que tem por aí são todos, quase todos assoreados, inclusive praticamente morto, né? É. Então a gente vê assim, modernizou muita coisa, mas a falta de preocupação com o tempo, Meio ambiente, o meio né? ambiente, está dificultando isso, porque faltou água da torneira, meu irmão. A gente vê a calamidade que fica em Santa Maria. Né? Exato, é. Aí a E gente se você não lembra tiver uma aquela reserva época, em casa, né? Se não tiver a época. Então, Lá na própria Cozampa, eu não sei se já desmancharam a usina antiga, que era até bom se ainda tiver lá, não desmanchar, né? Mais embaixo um pouco, tinha mais um cano, que ele tinha mais ou menos 1 metro de tamanho, ele jorrava água. Quando faltava água, eu, meu pai e a minha mãe, meu pai botava um pau na costa com a lata na frente, outra atrás, aí a mamãe levava uma lata, eu levava uma panela, era conforme a gente pudesse. Nós íamos buscar água lá. Dava 2, 3 viagens, a gente se levantava cedo, que era para dar tempo de ir lá e pegar a água. Eu fico pensando assim, se tem alguém aí que está pensando em fazer faculdade de história, a gente já tem alguns trabalhos, né, acadêmicos sobre a história de Santa Maria, mas aproveitem esse homem, gente. Tem tanta coisa que ele pode contar pra gente, para ser registrado. E eu acho que é um trabalho tão lindo, é algo que valeria muito a pena para ficar, né, mesmo para as pessoas que não viveram essa época. Porque eu não sei se vocês estão... Eu estou sentindo uma coisa incrível aqui de exercício de imaginação. Né? O que eu estou fazendo é exercício de imaginação. O que vocês estão lembrando, eu estou imaginando. Como você descreveu a nossa cidade, parece tão surreal para mim, né? Vocês viveram uma época que Santa Maria era praticamente um quarteirão. Era, não é? exato, E a gente está vivendo hoje uma época de vários bairros, né? Eu posso imaginar o que você descreveu como aquele bairro Palmeiras, acho que é o Palmeiras, que fica lá por trás de casa, que eu lembro. A minha memória é o Campo do América e não tinha mais nada. E quando a gente passa por ali hoje, é uma rua, né? Com muitas casas. e tudo, então, né? eu estou baseando nessa experiência, imaginar o que você descreveu aqui, né? Da Avenida Santa Maria e da Avenida Bernardo Sayão. Porque lembrando que a Avenida Bernardo Sayão é o que é do lado da BR, né? Isso, a BR aquela... principal da BR em Brasília. Não existia aquela BR nessa época que você está contando aqui pra gente. Foi nos anos 60, né? Que foi... Inclusive, se for pensar, João, subindo, a gente chega ao mutirão, o que era aquilo lá? Né? Era só terrenos agrícolas, só terrenos agrícolas. E foi uma grande vitória, que inclusive deu várias vitórias para o Antônio Boa, isso, né? De 3 mandatos, porque foi ele que fez aquele trabalho do mutirão, não é? E João... Que criou, né? Conseguiu recursos para começar o mutirão. Aí a Caixa Econômica entrou, né? Isso já nos anos bem adiantado, mas não era nada ali. Não era, não. Não tinha nada. Era terrenos mesmo. Eu não sei se você vai poder atender o meu pedido. É porque, assim, a gente faz o podcast de pouco tempo, né? A gente não faz aquele podcast de 3 horas de tempo, assim. Mas eu queria conversar contigo 24 horas. Eu queria poder estender a nossa conversa por muito tempo. Mas, assim, ó... Não, mas assim, agora eu acho que agora a gente poderia já um pulinho, mas assim ainda para os 70, para os anos 70. Porque foi quando, depois de tudo isso, a gente viu daquela vez que nós começamos da parte do Paulo Barros, né, falando aqui no podcast. E ele já tem como, ele pode começar não do Paulo Barros, mas do Pedro Barros e do Severiano, né, que foram antes. E nós já começamos porque a gente mostrou, João, assim, o que foi crescendo no município a partir do Paulo Barros, que aí eu fiz parte da gestão, que eu era vereadora. Depois a gente viu, aí teve o Boa, né? Algumas
3 mandatos. Aí chegou a Mari França, que depois não entrar. Teve o Quando a gente Arlindo. entra na ADESC, O Arlindo. foi o Arlindo, que É. nós falamos, que foi onde surgiu também a ADESC com ele, porque foi daqui, foi a Câmara, a Prefeitura, era ele, o prefeito, que comprou o terreno para cá, para a ADESC dar início. Então, a gente está contando a história também política, já citando pessoas, né? É. Foi o nosso caso que a gente passou já por esses mandatos com a ADESC. Mas você viu antes esses mandatos do teu avô e o do Pedro, né? Que era antes. Que foi o seu Pedro Barros, né? Uhum. O primeiro mesmo foi o seu Henrique, que foi o município foi constituído, né? E depois só foi 9 meses, porque já era um período de eleição, né? Então foi a primeira eleição em Santa Maria, seu Pedro Barros, né? Depois foi o vovô Severo, depois o Zeca Garcia, né? Zacaria Garcia dos Santos, né? Que não sei qual foi o motivo, só foram 2 anos. 2 anos. Aí veio o seu João Gabriel, era candidato o seu João Gabriel, o seu Juca, né? Mas o João Gabriel ganhou. Depois veio Raimundo Braga, né? Foi. Aí foi o tempo que eu me ausentei daqui, que eu passei 6 anos no Rio, mas quando eu voltei, eu fui até presidente de mesa, aí era a primeira eleição do seu Antônio Boa. Eu quero tentar negociar aqui, gente. Eu quero negociar. Eu não quero te sacrificar, tá ficando, né, num horário, a gente não. Eu queria que tu voltasse. Eu queria gravar outro e depois outro. Que a gente dividisse esse tempo, porque a gente contou aqui um pouquinho do início da tua memória de infância. Aí, se a gente puder, se você topar, a gente gravaria em um outro dia da semana esse período político aí, né? Que você pudesse, a gente dividir aí nos prefeitos e conversar um pouco do que você lembra. Eu também queria falar do tempo que tu trabalhou no banco, como você disse pra mim E aí antes. quando entra a DESC, porque senão Sim. não vai falar nada. Porque E também, Paty, a parte da educação, porque eu e ele, nós fomos da mesma época as dificuldades para estudar. A gente fazia o primário, né? Para a Isso. gente conseguir fazer o ginásio, nós tivemos que fazer a admissão ao ginásio, Era. né? Tivemos que fazer tinha isso. prova, é tipo um vestibular? Era uma prova de seleção, era só Meu português. Deus. E depois que terminava o ginásio, se fosse estudar em Castanhal ou em Belém, qualquer canto, né? Eu terminei o ginásio em 74, aí eu passei um ano sem estudar, quando foi no início de 75, eu resolvi estudar em Belém, né? Então eu era científico. Naquele tempo era tudo diferente os estudos. Nossa. Aí eu prestei Pois é, eu queria exame muito ao dividir. Estado, né? Para fazer a prova só português. 50 questões, se eu não me engano. Braba mesmo. Eu consegui ainda ficar no 30º lugar, 30º, não sei o que lá e tudo. Aí eu alcancei vaga para o Colégio Amazonas Pedroso. Que ainda existe. Ainda existe na Almirante Barros, velho. Ainda estudei lá, ainda estudei isso, 6 eu meses. queria combinar contigo, se tu topa. A gente pode, mas deixa eu só terminar aqui ainda a primeira parte de Santa Maria, né? Depois na edição aí vocês ajeitam. Santa Maria, ela, por exemplo, sempre viveu de comércio e da agricultura, né? Então, na frente da igreja, já bem mesmo na beirada ali do asfalto para começar a praça da igreja, como se dizia, antigamente ninguém chamava praça, chamava o Largo da Igreja, né? Uhum. Então, da curva, descendo a curva, vindo mais ou menos, deixa eu ver, passando o Cruzeiro era. Tinha uma carreira de botequim. Eram os botequim tudo com a rodinha, né? Tudinho. E seguindo a Avenida Santa Maria para o outro lado, subindo, né? Tinha uma mangueira e tinha também um botequim lá de uma senhora chamada Maria Paula, que era mãe da professora Dalgisa. E na parte de baixo aqui, de frente da carreira dos botequim, ali no canto do supermercado de Santa Maria, bem na esquina mesmo ali, tinha um botequim. O seu Luiz Medeira, além de ter o comércio lá, onde a casa existe ainda hoje, que está cheio de pontos comerciais, né? Ele tinha um botequim aqui embaixo. Era o único Quando que tu fala tinha. botequim, qual é? Vende alguma coisa? É, porque o botequim era uma mini mercearia. Vendia o arroz, o feijão, o pão, as coisas básicas, né? Um pavio de lamparina, um litro de querosene. O irmão da Madalena, do irmão da Madalena, é um botequim bem Moderno, moderno. exato. Do preto. Do preto. Que é aquela quitanda. Então eu posso imaginar que fossem aqueles
pontos assim, Isso. pontos pequenos. Só que eram separados. A rede de botequim aqui em frente da igreja eram mais. Acho que tinha mais ou menos de 10 a 15, um coladinho com o outro, né? Tanto é que o passeio na frente do botequim era tudo de tábua, né? Ficava aquele passeio que todo mundo passeava, porque ia no seu fulano, não tinha. Aí ia no outro, procurar o que era que tinha aqui. Tudo vendia assim. Charque, era pirarucu, camarão, essas coisas assim, quando não tinha no outro, né, sabia? E todos vendiam as mesmas coisas, né? Arroz, feijão, farinha, tudo o que fosse preciso, né? Hoje onde seria toda aquela parte das lojas. E Do supermercado Santa Maria, aquela... não, isso era na frente lá da igreja mesmo, não tem aquela... Onde é a avenida. Cada um foi atualizando, cada prefeito foi atualizando. A feira livre, né? Que tinha uma feira livre. Isso, Nessa época eram os botiquinhos, a coisa, mas depois teve antes, quando ele falou lá, de frente do como mercado, se fosse na praça, onde é a praça. Que nem agora tem os botiquinhos ali na praça, não tem aquele? Quando a gente vai chegando, que vende frango, né? E aí tem outro que vende churrasco. Guaraná, tem Só que eles estão mais modernos, né? Que o de antigamente era o botiquinho feito tudo em madeira, né? O teto era coberto de telha e ele tinha uma rodinha, que ele era móvel. Se puxasse, ele... Justamente, né? Quando houve o processo de retirada, né? Uns levaram para casa e por lá ver se acabou, outros detonaram, acabou ali dentro. Agora, a tristeza que eu acho, né? Eu sei que todo mundo precisa viver, tudinho, a vida está muito difícil, né? Precisa ganhar o seu pão de cada dia. Mas eu digo assim, a cidade ela precisa ser organizada, né? Agora a praça está enchendo de novo de botequim, né? É uma coisa assim exorbitante, eu digo. Porque eu lembro, não sei, mãe, estou pulando muito no tempo, mas já a minha memória, que tiraram do meio-fio. E agora já está cheio de coisas de novo, de vendas, né, no meio-fio. Eu lembro que teve confusão, que ameaçaram de derrubar com máquinas e tal. Isso alguns anos atrás. Aí quando agora tá de novo, cheio de novo daquelas barraquinhas. Que não é correto, né, aquilo, porque ali é lugar do pedestre, né, aí eles não aceitam. Eu acho que a prefeitura devia pensar melhor. Fazer uma área no outro canto, que em Castanhal é exemplo, ali onde é o Lameira Bittencourt, era um terreno enorme. Agora tem o campo, né? E antes do campo tem aquela feira, que tem até a máquina do trem lá, né? Tudinho. Que é bonito. E ficou bonito, que de noite é uma atração turística ali, né? Todo mundo vai para lá, tudinho, que tiraram tudo do centro da cidade e puseram para lá. Então eu acho que aqui devia ser o mesmo processo, procurar um outro local, né? Essas coisas só vai funcionar, de dia não funciona. De dia tem o supermercado, tem outras coisas para... Vamos fazer uma memória antes de terminar? Vamos fazer uma memória do Mercado Velho, porque eu estou aqui, a gente falando, e eu me lembrando das pessoas que trabalhavam ali dentro. Aí a gente, logo que entrava, a gente encontrava o seu Deca Fragoso. Era. Você lembra? Era, os comerciantes ali do mercado mesmo, onde é a Diana Medeiros, hoje era o meu padrinho, o seu Valdemar Pereira, que chamava Valdemar Rocha, né? Depois do seu Valdemar, eu já vou falar dos mais modernos, não vou falar nem tanto dos antigos, né? Tinha o seu Luiz Lucas, o pai da Lucimar Lucas. Peraí, isso é do lado da prefeitura? Era o mercado velho do lado da prefeitura. O principal de Santa Maria era ele lá, né? Era isso tudo dentro do mercado. Aí depois do seu Luiz Lucas tinha a dona Cleonice. Tinha a dona Cleonice, né? Essa parte da dona Cleonice tinha mais uma professora chamada Terezinha Brito. Não sei se tu te lembra dela. Eu sei que ela lecionou no Magalhães Barata. No tempo que eu entrei como professor, ela era professora lá também. Só que depois ela foi transferida para Belém. E eu não sei se ela ainda é viva. Hoje o meu irmão, o Severiano, ainda estudou com ela. Foi aluno dela, né? Aí tinha um becozinho que justamente onde tem o Bozó hoje, era uma garagem do seu Pedro Barro. Ele guardava os caminhões lá. Então tinha Então era uma garagem grande. Grande, cabia 3 caminhões dentro. Nossa. Então tinha um acesso para lá, né? Então vinha de lá para cá. Depois desse acesso, continuava um pouquinho, aí tinha a loja da dona Nenê Barros, que era irmã do seu Pedro Barro, né? Aí, dobrando assim, era o seu João Padre, que é o pai do Luiz Padre, que hoje o Luiz é o herdeiro lá do ponto. Ele até modificou, agora é um ponto de ração de coisa de animal lá, né? No miolo do mercado, tinha o seu Eduardo, que vendia aquela garapa dele com
o pão doce, aquela coisa toda, né? E por trás dele tinha esse seu Luiz Açougueiro, que tinha o talho de carne, né? Tinha o seu Sebastião Porqueiro, ainda tem o Zé Porqueiro lá no mercado, né? Que também tinha o talho de porco. Tinha um salão no meio grande, que eram as vendedoras de comida. A minha avó era uma das tais que vendia de domingo a domingo. Naquele tempo o pessoal não tinha aposentadoria, né? Morria trabalhando. Aos domingos a minha avó vendia o mingau de milho, o mingau de arroz, o bolo de milho, pé de moleque, a broa, o café. O pessoal saía da igreja, o pessoal da colônia ia tomar café lá. Os que não iam tomar café iam comprar o pé de moleque, a coisa para levar para casa, né? Aí tinha, na frente deles, que já dava frente com o seu Luiz Lucas, tinha um senhor chamado Raimundo Domingo, que é o pessoal do Macaxeira, junto com o Macaxeira, né? Tinha uma loja também de secos e molhados. Aí tinha a dona Lucia Barro, que ela fechou para trás e abriu para frente agora a loja, né? Aí no canto onde tem o Bestô, era o pessoal do seu Sobreira, que era uma loja normal, vendia tipo preto, tudo quanto era burundanga, né? Depois do seu Sobreira, tinha o seu Zé Isídio, os avós da Laura, minha vizinha. Que aí era uma mesa lá, vendia tapioca, café, bolo também, que eles faziam isso. Depois deles, tinha o seu Vicente Rodrigues, que era um comerciante de fazendas, né? Vendia tecidos. Aí tinha um portão para sair para a rua, o portão. Nossa, né? eu tô imaginando isso, porque pra mim ele só existe o que tem hoje, né? Só a fachada aqui e aqui. Tu tá falando que tinha um miolo. Muita coisa, a gente via assim, não é como esse lá, que a gente vê só pelas beiradas, né? Lá não, era por todo, era pelas beiradas e por dentro. Tinha um miolo dele com pessoas de loja de tecido. Em que ano, assim, que era nesse período que tu tá descrevendo? Foi logo que foi feito o mercado. Só logo desde o início, assim, até enquanto a gente estudou, nada e tal. Na guerra de 44, os comentários do meu pai e da minha mãe, quando a guerra acabou, foi um momento de alegria e o mercado lá estava pronto. Não tinha os pontos comerciais. Sim, tinha os pontos comerciais, mas o salão era grande. Então a festa da Vitória foi lá dentro deste mercado, sabe? Aí bem, tinha o seu Vicente Rodrigues desse lado. Aí tem a porta que saía para a rua, né? Começando o próximo ponto comercial era o seu Antônio Bezerra de Souza, que era o seu Antônio, pai da Dulcinea. Depois dele, era o seu João Botelho, pai da Otélia. Também era tudo comércio, de secos e molhados, e o seu João Botelho era a farmácia. Ele tinha uma farmácia, mas a farmácia vendia tudo também, besteira assim, sabe? Chegava lá, eu quero 1 quilo de arroz, uma caixa de maisena, não sei mais o que tinha, né? E ele era o médico da época, né? Consultava. Nossa, e gente. Muito bom, sabe? Sim, muito bom. Eu lembro muito que as pessoas bom mesmo. Que ele era muito bom. Parece que eu tô vendo. Farmacêutico. Ele usava o óculos assim, na ponta do nariz, né? Aí tava por lá, ele gostava muito de ler, sempre tava lendo um jornal. Boa tarde, senhor. Aí ele olhava com aqueles olhos verdes, boa tarde, o que é que você deseja? Aí a gente dizia o que queria, se fosse negócio de pesar, e tinha aquela balança bonita que tinha um ponteiro, né, que vai de um lado e do outro. Eu acho tão bonita aquela Então ele era dali daquele ponto, né, que depois ele não pôde mais trabalhar, tudinho, aí o ponto foi dividido, aí o seu Gundinha entrou lá, né, o seu Gundinha, aquele espanhol, né, que é do pessoal do Benigno, né? Foi dividido o ponto, ele ficou numa parte, no outro ficou o pessoal dos Gadelha, Sebastião Gadelha, que também já não existe mais. Eu não sei o que foi que aconteceu, que depois os pontos parece que se uniram tudo, pois né? é isso que eu penso agora. Mas aí eu fiquei esperando ele falar em qual era o lugar que era do Zequinha Fragoso. Porque porque eu me lembro que eu ia muito lá. Por conta da Antônia. Isso. Ela trabalhava na prefeitura. E eu andava lá por conta deles. Né? Então, lá onde é o ponto do seu Zequinha Fragoso, que eu falei na Dona Cleonice, né? Era uma loja da Dona Nair, sabe? Porque quando o seu Pedro Barros casou com a Dona Nair, a Dona Nair não era daqui de Santa Maria. A família dela morava em Garapiaçu. Com a evolução de vir para cá, para Santa Maria, colonização Santa Maria, né? Eles vieram para cá, para Santa Maria. Eu não sei qual era a localização deles. Aí o seu Pedro Barros morava ali onde hoje é o Pai d'Égua. O supermercado. Seu Pedro Barros morava ali, né?
A loja era na frente, como nós conhecemos, quando era o seu Luiz Marrom. Só que depois, o seu Nozinho, que era cunhado do seu Pedro Barros, casou com a irmã dele, a dona Odete, que é mãe da Sônia, da Ivete, que são médicas, fez a casa onde hoje mora o Paulinho Barros, que o seu Pedro Barros passou para ali. Seu Pedro Barros, o seu Nozinho foi embora, não sei para onde, casou com a dona Odete, passou pouco tempo aqui, acho que foi embora para Tumiaçu. E o seu Pedro compra a casa lá, né? Muda para lá. O seu Luiz ou era casado ou ia casar com a dona Edith, vai e compra a casa de cá, onde é o pai dela hoje, né? E ficou comerciante há muito tempo. E o seu Pedro vai pegar a loja, leva para dentro do mercado. Aí a dona Naí ficou lá muito tempo, né? Depois, o seu Pedro funda o posto de gasolina, que é ali onde é o Boi de Ouro, né? Aí a dona Naí acabou com a loja. Aí foi dividida no meio. Aí ficou o seu Zequinha Fragoso e a dona Cleonice, que a loja era grande, né? Foram transformados em 2 pontos. Pra mim, isso parece. Nossa, gente, eu não tenho. Que, mãe? Digamos que a minha memória seja de 10 anos. Tu ser historiadora também, né? Por isso que, né? Porque para muita gente, João, infelizmente, isso é bobagem, né? Eles não acham que seja importante. Para ela, que é historiadora, para Vilma, para o Laércio, que todos são de história, né? Então, para eles é super importante, porque o Laércio tem um acervo também, né? Ele tem um acervo de fotos, de várias coisas de Santa Maria, né? Agora, essa história de cabeça é só o João, eu acho. Não sei se é do Ciné também, né? Não sei. Não sei, porque tem gente... Mas o João é porque é incrível. Eu me lembro isso de sempre, quando ele colocava as coisas com detalhes. Como era o caso do seu Alfredo. O Alfredo detalhava todas as coisas que, né? Isso, só que foi logo, né? Mas então... olha, tem gente da minha idade e às vezes eu começo a contar. Menino, tu é muito velho, né? Quando eu era mais novo, porque agora eu tô com 70 anos. Graças a Deus, eu nunca pensei que eu ia chegar a essa idade. Completei 70 anos agora em junho, né? Eu ia fazer uma festa, mas não deu certo, porque eu ainda estava meio adoentado. Eu digo outro tempo para frente eu celebro a vida. O importante não é celebrar o tanto de ano, é celebrar a vida. Quando der certo, eu celebro. E hoje, onde é o Santa Maria, ali, né? Era um comércio, o seu Antônio Ferreira, que era irmão da dona Zilda, mãe do Zé Reginaldo, né? Que quando eles vieram do 18 para cá, dona Zilda eles dois tinham uma panificadora. Eu não sei se foi a primeira ou a segunda panificadora de Santa Maria, não sei te dizer isso, porque ali onde o Zé Reginaldo mora, era uma panificadora 2 irmãos. Depois, acho que quando a dona Zilda casou com o seu Sebastião, aí eles separaram. Aí o seu Antônio Ferreira construiu, chamava de Eclipse, construiu um ponto comercial bem no meio ali da avenida, ali, do sinal para lá, né? Bem no meio da avenida. Eu acho que tem umas fotos, não tem? Dessa... Alguém deve ter, eu não tenho. Aí era bar na frente. Eu quero todas as tuas fotos. Era o bar na frente e para trás tinha uma parte de restaurante, né? Então ele saiu lá do canto, que ele estava no Santa Maria. Depois entrou o seu Manuel Fiscal lá como comerciante, né? Tudinho. E ali tudo era comércio. O meu padrinho Adolfo, que era o pai do Zeca Garcia, tinha uma loja comercial também. Era tudo negócio de secos e molhados. Eu acho que é mais ou menos onde foi ali a de tudo. Era por ali assim, né? Aí tinha o seu Zé Carlos, que era dali de frente, perto do Bom Pará, né? Que também tinha um comércio encostado dali do Cardoso, onde é a sapataria, né? E onde é o Cardoso, era um bar. Vendia aqueles picolés no palito, né? Tudinho, tinha um balcão que nem tem esses hoje, mas eu não lembro nem se aquele balcão era gelado, mas parece que ele tinha um motor. Aí quem quisesse tomar cerveja, tinha aquela mesa lá, tudo. O seu Luiz Macieira, que era o dono, né? Naquele tempo ninguém conhecia ele como seu Luiz Macieira, era o Luiz do bar, porque ele trabalhava no bar, né? Era o dono do bar, era o Luiz do bar. Aí vinha descendo, tinha onde é o seu Macarrão, tinha um senhor chamado João Saro, também era só comércio. Depois, onde tem a de tudo de novo, era um senhor chamado, não sei como era o nome dele, mas era atendido pelo nome de Jaburu, também era comércio. Aí tinha o Raimundo Dandão, que é onde é o Mário Sapateiro, né? E aí depois os Cardoso, que ali sempre foi deles mesmo, era pontos alugados, já teve a armarinha ali de um pessoal que era cearense, passou um tempo aqui em Santa Maria, depois quando abriu o 47 da Pará-Maranhão, eles foram para lá, né, tudinho, e ficou ali tudo desocupado e sempre foi
como é que se diz assim, itinerante, né? Entra um, sai outro e depois ele permaneceu. Gente, eu Os Cardoso espero, mesmo, né? eu espero muito, João, poder passar mais uns 3 episódios falando contigo. Mas a gente não tem, até vai ficar gigante esse vídeo. E aí ali onde é deixa eu terminar isso aqui, onde é os Gadelhas, era o senhor Vitor Costa Silva, né, que é o pai da Carmelita. Ele trabalhava com o ofício dele de tamanqueiro, fazia tamancos. Aonde tem o açougue hoje, não é nem o açougue. Antes do açougue tem uma loja de acessórios de celular, o ponto era maior, lá é que era a tamancaria, né? Onde tem o açougue hoje era a sala da casa dele. Aí depois ele inventou de ir para Goiás e o seu Zé Gadelha comprou aquele ali, né? Aí vem o seu Enoque, que é hoje onde é a Luciana, que era o avô dela, né? E tinha o seu Pimentel, que era um farmacêutico, ele era um português farmacêutico. Mas a farmácia também vendia secos e molhados, que é um óleo do galo, que é um óleo... chamava-se de português antigamente, né? Um bacalhau na Semana Santa ia comprar. De um lado era a farmácia, por exemplo, pro lado do Maciel, da loja do Maciel, né? Que eram 4 portas grandes. Então, a última porta pro lado do Maciel, ela tinha uma grade. Aí tinha um balcão que fazia assim, desse lado era a farmácia. E pro outro lado era a parte de secos e molhados. Era feijão, farinha, o que você quisesse. Ferrolho, tudo tinha na época, né? Aí viu o seu Augusto Maciel, que era o pai do Zé Maciel. Era um ponto comercial, o Zé Maciel que comerciava, e do lado era a casa, né? Tu pensa isso até que ano, mais ou menos? 80? Ou antes, 70? Não, acho que até mais ou menos, porque eu saí daqui em 75, o Zé Maciel ainda comerciava lá. Só que onde tem o beco, ali tem uma galeria, passa o esgoto todo por baixo, né? Morava ali, tinha uma casa toda em madeira, aí a água passava por baixo, ela via toda. A dona Adélia, mãe da dona Zilda. Morava os pais dela, né? O seu Leonel Rodrigues e a dona Adélia. Moravam ali. Eu era pequeno, quando eu passava por lá, não tinha aquilo ali, era umas madeiras assim, encostadas uma da outra. Aí, para chegar na casa, tinha umas tábuas pregadas que quando ela saía da dona Zilda pela calçada, ficava melhor para ela subir na casa dela, né? Eu dizia, dona Adélia, a senhora não tem medo da sua casa cair, não? Porque a água da rua passava doidinha por baixo, né? Nada, minha filha, ela não tinha quintal. O quintal era o buraco, era o valão, né? Quando o Arlindo foi prefeito, né? Comprou aquilo ali, indenizou, né? Aí fez aquela galeria, todo dia fechou, virou a rua, né? Hoje Por o nome é isso que- Augusto Maciel, o nome da rua. Por isso que ali depois, já na rua do hospital, tem uma cratera também. Do lado do Reca, né? Era daquele jeito? Daquele jeito, era daquele jeito ali, só que a casa era montada em cima. Nossa. Bom, gente, eu não sei, eu acho que já passa de 1 hora de tempo de gravação. A gente tá aqui passando já para 1h da tarde. João, por favor, volta. Tá. A gente combina um outro horário, né? Sim, que dê para gravar mais tempo e mesmo que a gente divida esses episódios, porque eu espero de verdade que você aí reconheceu o nome, às vezes, do seu avô, né? De uma pessoa que alguém falou para você. Ou mesmo fez o exercício que eu fiz aqui de ficar imaginando o que tem hoje, como ele descreveu o que era há 30, 40, 50 anos atrás. E eu espero poder que vocês dois venham juntos de novo para poder fazer esse exercício de memória. Parabéns pela tua memória. Caramba! Meu Deus, eu com 42 anos não tenho essa, não consigo descrever essas coisas. E também para você que de repente está pensando em fazer o curso de História, ou que já está fazendo o curso de História, já pensou tu registrar com essa fonte, com essa memória tão incrível, para guardar um pouquinho, né, da nossa história aqui, do nosso município. Te agradeço muito. Mãe, a gente precisa fazer mais e mais. E eu sempre falo, João, que aproveitem a gente. Porque estamos hoje. A gente não sabe até quando. E pode a gente durar de repente ver um Alzheimer, que eu peço muito a gente que não aconteça. Né? O que ficou aqui vai com a gente, não fica para ninguém. Aquilo que a gente consegue colocar para fora vai ficar para posteridade. Eu sempre digo isso para ela, mãe, lá vai comentar. Eu digo, não, minha filha, a gente tem que ter em mente isso. Somos privilegiados, né, João? Porque eu já tenho 71.
E aí, você está com seus 70, mas a importância de tudo isso, eu sempre falo para as pessoas, é a gente conseguir lembrar tudo. É difícil, esqueça uma coisa, chegou bem, eu lembrei de novo. Mas aquelas pessoas que estão com a nossa idade, mas que não lembram nada mais, não vale muito a pena, né? Então a gente fica sempre pensando, obrigada, meu Deus, porque a gente realmente somos privilegiados. Porque a gente lembra das coisas e continua ativo, né? A gente não se isola disso, nem tem vergonha de dizer que eu tenho 71 anos. Já correndo, já para os 72. Faltam 2 Mas meses. tem muita coisa que eu ainda preciso fazer, se Deus me permitir. Então, eu fico muito feliz, João, de você ter... Eu dizia assim para a Paty, tu precisas ver. Assim, porque é uma coisa que tem uns que foram pesquisar e não sei o quê, e você não. Viveu! Pesquisa tá na cabeça, né, Paty? Foi vivência, né? Naquela época, nós não tínhamos a gama de informação que nós temos hoje, né? Tem um celular, com muita coisa a gente já deixa. Naquele tempo, a nossa diversão, quem tivesse, é ouvir um rádio, né? Eu participei da Jovem Guarda, sim, mas ouvindo no rádio, na revista, né? Já quem morava em Belém, viu o programa Jovem Guarda, né? Eu hoje vejo o Jovem Guarda através da História do Tempo, né? Tem uns vídeos, clipes que aparecem e tudo. Na primeira semana de agosto, eu fui intimado, eu e a Dulcinea, a Maria do Céu, que tu conhece, né? Que é a filha de Santa Maria, desembargadora do Estado, né? E a gente tem uma amizade, eu com ela. A Dulcinea eu não falo porque estudaram junto desde pequeno, né? Mas a gente sempre teve essa amizade. Ela nos intimou para ir almoçar lá em Salina, na casa dela. Aí nós fomos. Aí lá começamos a conversar essas besteiras assim, né? Aí eu contando umas coisas, tudo. Ela às vezes até ela se emociona, ela diz, eu não posso contar essas histórias, porque quando ela terminou o primário aqui em Santa Maria, a mãe dela jogou ela no colégio interno, nossa, era Anunciação ali em Ananindeua, né? Então ela ficou presa, né? Quando ela saiu do colégio interno, foi fazer vestibular, né? Aí ela fez direito, isso tudo toma um tempo da pessoa. Nas férias ela vinha em Santa Maria, a gente conversava e tudo, mas ela não tem muita coisa que nem eu tenho, né? Dulcinea, eu não sei. Mas eu... Quem sabe, Dulcinea, se você está escutando, assistindo a gente, vem contar um pouco das coisas que você lembra. Eu não sei, porque às vezes que eu já falei aqui, né? Tem colegas da minha idade, até mais novo do que eu, quando eu começo. É muito velho. Tem gente que não lembra. Acho que é porque não se ligou mesmo, né? Não tentou se ligar. Então, no próximo, Paty, a gente já tem certeza de que é dos anos 70. É isso, eu espero que a gente consiga fazer pelo menos mais uns 3 ou 4, inclusive esse da Jovem Guarda, que eu já assisti você quando você ia pro cursinho lá que a Bel fazia. Então, é isso, gente. Obrigada por quem ficou até aqui. Obrigada mesmo. Eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa, porque eu tava assim, você falando e eu balançando a cabeça, assim, tipo, meu Deus do céu, tentando arrumar aqui no meu cérebro todas essas informações. E eu espero que em breve, já seria o seguinte desse, a gente vai marcar ainda um melhor horário, para que a gente continue contando um pouco da história de Santa Maria. E aproveitem, como eu tenho aqui do meu lado, 2 memórias incríveis. Então, se você tem uma pessoa já de mais idade perto de você, bata um papo, converse, a gente aprende tanto. É valorizar, sabe? A gente pensa que a internet é tudo na vida. Na verdade, a vida, as pessoas, o conviver é que realmente é o que vale a pena. Então, espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito, 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 muito. E a gente vai ter uma parte 2, parte 3, sei lá quantas. E deixa lá o like, se inscreve no canal. E a gente se vê bem em breve, mas bem em breve mesmo. Beijo grande e até a próxima.